Boa tarde a todos, nós somos o Grupo K de Operações Unitárias 2 da Universidade Federal do Paraná e esse é o nosso trabalho de obtenção de água potável pelo emprego da operação unitária evaporação, uma visão geral. Bom, para começar a gente vai falar um pouquinho sobre a água. A água cobre cerca de 30% do nosso planeta, mais de 70%, só 3% são próprios para o consumo. E desses 3%, pode ir? 3% são próprios para o consumo, desses 3%, só uma pequena parcela é doce, né? Está constituído do rio e lagos, os rios e lagos. A grande maioria está na presença de gelo nas calotas polares. A parcela é tão pequena que a gente tem que até dar um zoom para você conseguir notar pelo menos a parcela de rio e lagos, essa fatia verde que está aqui na tela. Bom, para uma água ser potável, água potável é aquela popularmente chamada de água pura. E ela é potável porque ela serve para ser bebida por nós, né? Ela deve ser incolor, iníspida e inodora. E ela deve ser livre de materiais tóxicos e micro-organismos, mas ela deve ter sais minerais que fazem bem para a saúde. Bom, a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Essa frase é de John Gottman. Ela quer dizer que a natureza é tão certa, ela é tão perfeita, que a gente está tentando imitar o ciclo d'água faz muito tempo com a evaporação, né? Com os evaporadores. Os evaporadores fazem o que a natureza faz há muito tempo, que está nessa figura que é o ciclo da água. Agora um pouco sobre as fontes tradicionais. Os rios e os aquíferos ainda são utilizados em sua grande maioria como principal fonte de água potável. Aqui no Brasil a gente possui a maior bacia hidrográfica do planeta, o Rio Amazonas, que abrange 3 países, né? E também a gente possui o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do planeta. Só que mesmo assim, mesmo a gente tendo toda essa água, ela está tão mal distribuída que a gente não é um dos maiores países com acesso à água tratada, né? A população não tem acesso à água tratada porque toda essa água está acumulada em um lugar só. Pode ir. Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos de dessalinização. Elas podem ser divididas em osmose reversa e evaporação. Bom, vamos explicar agora um pouco sobre a dessalinização por osmose reversa. Essa aqui é uma planta nos Emirados Árabes, onde mais para frente vamos ter mais informações sobre ela. Osmose reversa. No que consiste a osmose reversa? É se passar o soluto de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Porém, aqui a nossa operação unitária vai fazer a operação ao contrário, por isso que é chamada de osmose reversa. Nela, a gente aplica uma pressão em um lado da membrana e essa pressão vai fazer com que o soluto passe pela membrana e saia do outro lado uma água mais pura. Essa membrana vai fazer a função como se fosse de um filtro de reter as impurezas, os sais e os micro-organismos e as impurezas da água, né? Passando bem pouco sal para a água dessalinizada. Aqui podemos perceber que há um grande número de filtros, uma estação de dessalinização, e que esses filtros são constituídos de uma fina película membrana que fica próxima do seu eixo, e essa região maior, mais espessa, serve para segurar, para reter as impurezas maiores. Tá. A desvantagem. A principal desvantagem dela é a salmoura. Bom, a salmoura é o produto secundário da dessalinização e os organismos mais afetados pela salmoura são os plânctons e o fitoplâncton, que é constituído pelas águas azuis, né? A água que sai da usina, ela é muito salgada e quente e acaba afetando, tira o oxigênio de toda a água, acaba afetando o plâncton e o fitoplâncton, que são a base da vida marinha.
Agora um pouquinho sobre a história. A primeira usina de dessalinização surgiu no coração do Caribe, em 1928. Já em 1965, a Grã-Bretanha já produzia 74% de água dessalinizada no mundo. É aproximadamente 190 mil metros cúbicos por dia. Aqui no Brasil, essa iniciativa demorou um pouco. A gente só começou a pesquisar sobre isso e fazer alguma coisa em 1970, sob o patrocínio do ITA. Em 2011, em São Paulo, a gente teve uma iniciativa da indústria privada no ramo de água dessalinizada. A gente tinha a Aquamaré, que é uma água vinda do mar, né? As pessoas vendiam água dessalinizada para você beber. Ela tinha um preço um pouquinho mais caro e por isso ela não deslanchou aqui no país, mas foi uma iniciativa muito boa. Bom, no março desse ano a gente teve um congresso em São Paulo sobre dessalinização. E essas empresas aqui, elas foram lá falar um pouco sobre água dessalinizada no mundo e tentar alguma parceria com o Brasil. Elas são todas israelenses e são líderes, né, na área delas. Falar agora sobre um pouco do custo da água dessalinizada. Bom, pelo gráfico dá para perceber que em 1972 o custo da água era bem elevado, chegando próximo dos $2,50. Com o passar do tempo, a água dessalinizada foi tendo seu custo abaixado. Como dá para perceber aqui, em 2010 o custo era de aproximadamente uns 75 centavos de dólar por metro cúbico de água dessalinizada. Em Israel, o metro cúbico de água dessalinizada custa entre 70 e 80 centavos de dólar na saída da usina. E esse preço fica maior, né, à medida que ele vai sendo bombeado pela cidade. Se a gente fosse instalar uma indústria de dessalinização hoje em São Paulo, a água ia sair da usina cerca de $1 por metro cúbico, sabe? Mas esse preço ainda ia agravar por causa do bombeamento da água. Custos gerais da instalação e operação. Bom, pelo gráfico aqui, dá para nós percebermos que 26% de todo o custo da instalação e operação é consumida pela energia. Essas unidades de dessalinização consomem muita energia. E os outros 31% são responsáveis pela construção. Daí temos também que o projeto representa 7% e as válvulas o descarte e a válvula de alimentação representam 11% do custo de instalação e operação. Evaporação, fontes de energia. Bom, agora na unidade de evaporação temos várias fontes de energia, por exemplo, a térmica, que pode ser vinda do sol ou pode ser vinda também de combustíveis fósseis, como a queima de carvão. Outra energia também disponível para nós é a elétrica, que pode ser produzida ou por hidrelétricas, essa daqui é a hidrelétrica de Itaipu, ou por eólicas, que é realizado por torres onde o vento é passado e faz com que as pás girem e assim produzam energia, ou energia nuclear. A energia nuclear também é considerada uma energia limpa, porém a hidrelétrica e a eólica são energias mais sustentáveis. Obtenção de água potável por evaporação. Alguns tipos de evaporadores agora nós vamos ver. Os descontínuos. Eles consistem basicamente em um tanque onde a nossa solução vai ser concentrada. Ele é um tanque onde tem uma camisa térmica que ela esquenta e fornece energia para essa solução ser evaporada. A convecção é feita de maneira natural, né? E aqui podemos ver que o concentrado é retirado pelo fundo, o evaporado é retirado pelo topo, onde ele vai ser coletado e armazenado. Convecção natural.
é parecido com o anterior, porém, nesse agora, a alimentação de energia é dada por tubos. O trocador de calor é formado por tubos, onde entra o vapor de aquecimento. A nossa solução, ela entra por essa válvula aqui, ela vai entrar em contato, vai ser feita a troca térmica, ela vai evaporar e vai ser coletado aqui em cima como o anterior. O vapor condensado é recolhido por essa válvula aqui e a solução concentrada é recolhida pela base do nosso trocador de calor. Bom, esse evaporador aqui tem uma vantagem que ele nos dá a opção de acoplar uma válvula a vácuo, uma bomba a vácuo, onde pode aumentar a eficiência do nosso processo. Circulação forçada. Aqui temos um vídeo onde pode ilustrar bem a circulação forçada em um evaporador. Aqui é o nosso trocador de calor, onde temos uma bomba para que haja uma melhor circulação, ou seja, por isso que é chamado de circulação forçada. A nossa entrada de solução vai se dar por essa válvula aqui, podemos ver ela, está começando a encher o trocador de calor. Essa solução vai preencher dentro dos tubos menores, onde vai ser feita a troca de calor. Depois da troca de calor, ela vai subir aqui para o tanque de separação. Esse vermelho que está sendo injetado agora é o nosso vapor de aquecimento, onde ele vai permear por em torno do nosso casco, fazendo a troca térmica com a solução que está escoando por dentro dos nossos tubos. Película ascendente. Na película ascendente, a alimentação é dada por baixo, onde conforme ela vai subindo, ela vai trocando calor com o vapor de aquecimento. Ela também escoa por dentro dos tubos menores e o vapor escoa por fora. A coleta do vapor da solução concentrada é feita aqui no topo, logo na base do nosso tanque de separação, e o vapor é coletado por cima. Esse daqui é um trocador de calor, onde vemos que há algumas placas para a sustentação dos tubos. Elas servem tanto para sustentar os tubos quanto para fazer com que o vapor escoe por um caminho mais longo, aumentando o tempo de permanência nele nos trocadores de calor e, consequentemente, aumentando a eficiência de troca térmica. Película descendente. Aqui temos também um vídeo para ilustrar essa operação unitária. Nesse daqui, o trocador de calor é alimentado por cima, onde a nossa solução a ser concentrada escoa por entre os tubos. Vai ser mostrado logo após. Bom, aqui podemos ver a nossa solução a ser concentrada escoando como um filme por entre os tubos. Então, admitimos o vapor de aquecimento por entre o casco, onde ele vai realizar a troca térmica. Agora podemos ver o vapor realizando a troca térmica e, consequentemente, evaporando a nossa água a ser dessalinizada. O vapor, ele contém apenas água, por isso que ele vai ser coletado para depois ser concentrado, e essa vai ser a nossa água límpida. Concentrado é a salmoura. Podemos ver que a salmoura é coletada aqui embaixo. Temos um tanque de separação, o primeiro tanque de separação, onde o vapor vai ser coletado por esses tubos aqui. O segundo tanque de separação é para garantirmos que não haja nenhuma gotícula de salmoura ou de resíduos que seja arrastado por esse vapor.
Então temos um segundo tanque de separação, onde temos a salmoura sendo coletada embaixo e o vapor coletado em cima. Compressão mecânica. A compressão mecânica, temos um vídeo também que ilustra bem esse trocador de calor. Esse trocador de calor pegamos também um trocador de calor de película descendente. Ele vai funcionar basicamente igual o que acabamos de falar. Vai ter a solução que vai descer por um filme, por entre os tubos. Vou passar aqui para utilizar. Aqui é o vapor aquecido, fazendo a troca térmica. Vai ter nosso evaporado sendo coletado por esses dois tubos aqui, tendo o segundo tanque de separação. Porém, a diferença agora é que no topo do segundo tanque de evaporação temos um compressor acoplado. O que esse compressor faz? Ele dá energia a esse vapor necessária para que ele se torne o nosso vapor de aquecimento. Ou seja, a energia que a gente iria desperdiçar, que a gente teria que retirar para condensar o nosso evaporado, para transformar ele em água líquida, a gente aproveita essa energia para fazer a evaporação de mais solução e assim obtendo uma maior integração energética. Podemos ver que aqui, após a saída do compressor, o nosso vapor vai estar já com energia suficiente para servir como vapor de aquecimento, e ele vai ser alimentado pelo nosso casco. E então, depois sim de fazer a troca térmica com a nossa solução de entrada do nosso evaporador, ele vai sair concentrado e aumentando grandemente o nosso rendimento. Rotativa. Bom, esse trocador de calor ele é basicamente usado para não é bem necessariamente usado para dessalinização, porém achamos interessante colocá-lo no trabalho para demonstrar que existem outros tipos de evaporadores. Isso aqui é interessante aqui. O vapor de entrada de aquecimento é dado por esse lado aqui, onde ele vai circular por tubos que ficam girando em contato com a solução a ser concentrada. Geralmente utilizado para concentração de massa de tomate. E essa rotação, esse constante agitamento proporcionam uma melhor homogeneização e uma melhor distribuição da carga térmica. Ou seja, como o nosso produto é viscoso, a tendência dele seria que a troca térmica seria feita muito rápido e poderia até queimar o nosso produto. Então, com a constante agitação, a gente garante que haja uma menor taxa de degradação do nosso produto, como ele é orgânico, e um melhor rendimento também. Aqui pelo outro lado é retirado o nosso vapor condensado, e a saída do produto do nosso produto, da nossa massa de tomate concentrada, é retirada por baixo. Aqui em cima se dá a alimentação da nossa massa de tomate a ser concentrada. Múltiplo efeito. Esse evaporador, ele pode ser sim basicamente qualquer evaporador, porém com uma integração energética maior, a fim de aproveitar mais a carga do nosso vapor. Por exemplo, se temos a injeção de vapor aquecido no primeiro efeito, esse vapor vai produzir evaporado, e esse evaporado vai servir como vapor de aquecimento para o segundo efeito. Ou seja, temos vapor aquecido entrando em um, e o evaporado desse daqui vai ser o vapor aquecido do outro. E assim por diante, até que temos diferentes pressões, diferentes efeitos com diferentes pressões, fazendo um melhor aproveitamento da nossa energia. Combustão submersa. Esse evaporador é bastante utilizado quando se há um problema de incrustação. Então, há também um grande coeficiente de troca térmica, já que os gases resultantes da combustão do combustível entram em contato direto com a nossa solução. Ele tem uma câmara de ignição, onde os gases
depois são liberados em nossa solução. Como há uma troca direta, não tem uma tubulação ou algum meio entre a nossa solução e o nosso vapor de aquecimento, no caso os gases da combustão, a troca é muito eficiente. Porém, tem lá suas desvantagens, como podendo liberar resíduos no nosso concentrado, ou também depois tendo que ser necessário colocar uma unidade de separação dos gases de combustão para para separar do nosso evaporado, né? Radiação solar. Ela é uma operação assim relativamente simples. Temos aqui, podemos ver que há as dimensões e podem ser facilmente feitas para comunidades onde existe uma carência de água potável. Ela consiste basicamente em se colocar uma água salgada, uma água imprópria para consumo na base. Então, com a radiação solar é feita a evaporação, onde o evaporado entra em contato com um teto, como se fosse uma chapa resfriada, onde ela é condensada e através do ângulo de inclinação ela escorre e é coletada através de uma calha, onde é armazenada também num tanque. Podemos ver que é um projeto bastante simples e bastante eficaz. Bom, as grandes reservas de energia existentes em muitos países do Oriente Médio, as grandes reservas de energia são localizadas no Oriente Médio. E juntamente com a escassez da água, né? Os caras eles têm muita energia e pouca água. Então eles investiram bastante na dessalinização. A maior indústria de dessalinização do mundo foi inaugurada em 2010 e ela fica em Israel. Em 2015, Israel já não queria depender mais de rios para o abastecimento do país deles. Essa aqui é umas fotos da indústria em Israel. Os Emirados Árabes também apresentam um grande investimento em dessalinização. A cidade de Jebel Ali está a segunda maior planta de dessalinização do mundo. Bom, essa aí é a cidade, dá pra ver que eles não se importam muito com dinheiro, né? Fotos da usina, próxima. Aqui dá pra ver bem eles despejando a salmoura após um prévio tratamento de volta pro Golfo. Ecologicamente correto. Bom, na nossa opinião, ecologicamente correto é devolver à natureza o mínimo, aproveitando o máximo que ela pode oferecer para nós. Ou seja, podemos fazer vários usos dos materiais e bens e recursos que a natureza disponibiliza para nós, como por exemplo, achamos interessante essa Solar Ball, que consiste basicamente em se colocar uma água imprópria para consumo na parte preta, que é a parte onde tem a maior retenção de calor provindo do sol, e nessa parte mais clara aqui é feita a condensação da água. Ela vai estar resfriada pelo ar ambiente, e assim que a energia térmica provinda do sol vai fornecer energia para que a água se evapore, ela vai sendo condensada e vai sendo captada. Essa bola tem capacidade de 3 litros por dia, feita de materiais recicláveis, é uma solução simples, barata, rápida para as nossas demandas atuais. Por exemplo, tem vilarejos ou cidades que são carentes dessa água potável, então essa seria talvez uma solução muito simples para que possamos distribuir para as pessoas, pois ela é simples de ser usada, não polui o ambiente, já que é feito de materiais recicláveis, e achamos interessante trazer essa ideia. Mais ideias assim deveriam ser divulgadas e colocadas em práticas realmente. Bom, ética ambiental. Durante a confecção desse trabalho, a equipe pensou muito sobre o porquê, né? Por que a gente não investiu em dessalinização aqui no Brasil? Por que as pessoas elas têm medo? Por que elas têm o preconceito de ser caro? E tudo que a gente conversou, a gente conseguiu resumir nos 3 princípios da ética ambiental. O princípio da responsabilidade, né? Que diz que você não pode pensar no hoje só, né? A gente tem que pensar no amanhã e nas consequências que a gente pode trazer para as futuras gerações.
é o princípio da alteridade, que talvez seja mais difícil de você entender, porque a gente não consegue exercer ele nem com os seres humanos em si. O princípio da alteridade diz que a gente não pode tratar a natureza como um objeto. Ela tem que ser alguém, ela é um ser vivo assim, como você é. Então você tem que tratar a natureza com respeito. E o princípio do cuidado, que abrange as duas outras áreas, né? E foi isso, para fechar o trabalho, a gente gostaria de concluir com essa frase do Eça de Queiroz. Ética. Valores que definem o que eu quero e posso. Devo, porque nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, e nem tudo o que eu devo eu quero. Essa frase está dizendo tudo isso que eu quis resumir com ética ambiental. Que talvez você não vai fazer o que você quer porque está errado. Você tem que pensar em todas as consequências que você vai trazer pro seu planeta, né? Até porque como engenheiros químicos a gente tem um dever muito pesado, a gente tem uma carga muito pesada de responsabilidade social e ambiental. E é isso. Essas são nossas referências.